Uma excelente tarde a todos. Daremos continuidade agora aos painéis da 10ª Conferência Atlantos. Nem todo peso se apresenta de forma visível. Alguns operam na sombra. E no Brasil, uma das sombras mais pesadas que recaem sobre a sociedade é o nosso sistema tributário. Um sistema confuso, excessivo e concentrador não só tira recursos de quem produz, ele sufoca o crescimento, corrói a autonomia e torna a sociedade cada vez mais dependente das estruturas que drenam muito e devolvem pouco. Essa sombra está no empreendedor que recua, no cidadão que sustenta um Estado inchado e nos estados e municípios que perdem a autonomia à medida que o poder se concentra cada vez mais em Brasília. Quando a sombra cresce demais, ela sufoca. E quando sufoca, paralisa a liberdade de produzir, investir e crescer. E é exatamente isso que nós vamos conversar no nosso próximo painel com os nossos palestrantes. Gustavo Mazina. Gustavo Mazina é mestre e doutor em Direito Tributário pela URGS, exerce a função de vice-presidente do Instituto de Estudos Tributários e atua como professor na Fundação Escola Superior do Ministério Público, na Escola da Júris e em cursos de pós-graduação da PUC-RS. Nosso outro palestrante deste painel, tenho a honra de chamar Hélio Beltrão. Hélio é presidente do Conselho do Instituto Mises Brasil e do Instituto Livre Mercado, é comentarista da CNN, fundador da LVM Editora e também fundador do Instituto Millennium, uma das principais instituições dedicadas à difusão dos pensamentos liberais no Brasil. E para mediar o nosso painel da reforma tributária, também convido ao palco o ex-presidente e nosso conselheiro, Gustavo Fernandes. Também informo que, a partir das 14h30, no primeiro andar, acontece a sessão de autógrafos com o deputado estadual Felipe Camozato, autor do livro Dois Mundos. Boa palestra. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez em mais uma Conferência Atlantos e com pessoas que são fantásticas aqui no palco para falar desse tema que é um dos mais importantes atualmente. Eu vou, antes de tudo, fazer um disclaimer, tá? O Hélio estava com uma agenda bem apertada, né, Hélio? E aí está fazendo um esforço para estar aqui com a gente, até porque a gente atrasou um pouco o painel. Então ele vai sair um pouquinho antes, mas depois a gente continua a conversa com o Gustavo Mazina, que tem todas as alcunhas já mencionadas e também de ter sido meu orientador. Então é um prazer conversar com o professor novamente. Hélio, vamos começar com uma exposição inicial tua e depois a gente faz uma do professor Gustavo. Pode ser? Então, 20 minutos. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, como sempre, estar aqui no Atlantos. Um prazer conhecer o Gustavo, o primeiro Gustavo, o segundo Gustavo eu já conhecia. Prazer estar com vocês. Me desculpe ter que sair um pouquinho mais cedo, né? Eu tenho um voo para São Paulo, compromisso em São Paulo, mas vou tentar ficar o máximo possível aqui, ficar olhando no Waze quanto tempo para o aeroporto e tal. Mas... turma, assim, essa questão da reforma tributária e do Pacto Federativo, eu acho que é melhor começar mostrando o problema que a gente tem desde a origem, desde a Constituição de 1891, quando a gente deixou o Império e se tornou a República. A gente copiou os Estados Unidos, o método federativo, a questão de um Congresso bicameral, Gustavo. Mas, ao longo do tempo, a gente copiou mal, né? A gente, quando copia mal pra caramba. O que era para ser, como é nos Estados Unidos, né? Os estados legislando sobre tudo, né? E só questões de disputas entre os estados da federação ser resolvida na Suprema Corte Americana, ou questão de defesa nacional, do comércio entre, né, os estados e tal, umas coisinhas pontuais. Tanto é que nos Estados Unidos hoje a Suprema Corte julga 100 casos por dia. Eu não sei exatamente o número aqui, Gustavo, mas é coisa assim de 100 mil. É só 1000 vezes. Eles metem o bedelho em tudo. Porque
a gente copiou a questão de ser uma federação, né? A República Federativa do Brasil, mas é federativa só no nome, né? A gente foi se tornando um país unitário, onde tudo se resolve em Brasília. Todo mundo tem que ficar indo a Brasília para resolver. Os estados eles têm que receber dinheiro vindo da União. Não são eles propriamente que arrecadam para eles. Esse dinheiro que eles arrecadam, muitas vezes que arrecadam os seus cidadãos, vai para Brasília e volta via fundo de participação nos municípios. Tem parte das verbas dependem discricionariamente da União, né, do governo federal e tal. Então, os estados foram perdendo essa capacidade de autonomia. E eu não estou dizendo que se o Brasil tivesse autonomia total como os Estados Unidos, não ia dar problema, porque quando os estados resolveram fazer banco, né? A gente viu o desastre que foi, né? E se eles pudessem se endividar livremente, eu não duvido nada que seria uma grande esculhambação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi para o outro lado, né? E aí, cada década que passa, a gente se torna um país mais centralizado em Brasília, só que veja, o Rio Grande do Sul é um baita exemplo. Como é que você vai tratar o gaúcho da mesma forma que você trata o pernambucano ou o amazonense? O Brasil é muito diferente e tem que ter regras diferentes em cada um dos locais. Mas a gente não tem mais isso. Tudo é harmonizado em legislações federais. E mesmo quando passa uma lei, eu fico impressionado, os advogados devem ficar mais impressionados ainda, Gustavo, que você passa uma lei federal, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que foi uma vitória dos liberais durante o governo Bolsonaro. Passou no governo federal. A gente é um país unitário, não é? Ficou cada vez mais unitário. Passou no Congresso Nacional a Lei de Liberdade Econômica, mas ela não vale em nenhum estado e nenhum município. Não vale. Tem que passar também é a forma mais burra do mundo. É unitário, mas para valer tem que passar em cada um dos estados, cada um dos municípios. Que coisa de maluco, cara. Isso é coisa de... Eu que não sou advogado, fico olhando para isso, não entendo lufas, né? Não faz sentido algum. Mas isso falando sobre a questão do pacto federativo, que é um pacto que só a União que manda, na minha opinião, o espaço é pequeno para os estados. Mas entrando na questão da reforma tributária, uma das primeiras coisas que eu me surpreendo é a questão de mais uma coisa que você quer eliminar, que é a competição entre os estados para atrair investimento. Eu não estou querendo entrar no detalhe de se é na origem que você cobra, se é no destino. Eu estou falando o seguinte, o certo seria cada estado poder ter a forma de gestão das suas leis e dos seus impostos, de tal forma a atrair investimentos competindo com os outros estados. E aí você tem um efeito, que é um efeito muito importante, mas muito importante para a liberdade, que é o efeito de votar com os pés. As empresas, então, poderiam escolher o estado que trata melhor o capital e até os cidadãos poderiam escolher aqueles estados que estão cobrando menos imposto sobre os produtos que você paga, sobre o ICMS, que vai ser extinto, né? Sobre o IBS, que vai pagar. No momento em que você chama de guerra fiscal e diz que isso é um pecado e diz que não pode haver guerra fiscal, você está, no fundo, dizendo vamos abolir o grande efeito liberal e de defesa da liberdade individual, que é a competição entre os estados e permitindo que as pessoas escolham o lugar onde ela mora porque tem regras fiscais mais benéficas. Então, não estou dizendo que toda guerra fiscal é boa, não é isso. Mas no momento em que você harmoniza, que é um termo que esses centralizadores mentais adoram, vamos harmonizar as leis, vamos uniformizar as leis. E aí, quando você uniformiza, você passa a tratar todo mundo na mesma caixinha e você impede esse efeito. Você abole o efeito de votar com os pés. Isso é muito ruim para a liberdade. Muito ruim para a liberdade. O Brasil vira um grande corralito, não é, né? O corralito é diminutivo, é um corralaço,
vira um grande corralaço onde ninguém escapa do governo e dos impostos do governo. Eu estou simplificando, é claro que o detalhe do detalhe tem algumas coisas que não são assim, mas a tendência é isso. E agora você tem tudo centralizado num comitê gestor desse sistema. Imagina isso, pessoal. Tem um comitê gestor dessa arrecadação toda que vai para um bolo central e daí tem umas regras para isso ser distribuído. Não precisa ser adivinho para saber que ao longo do tempo existe uma chance disso ser tomado politicamente e haver guerra de poder de quem é mais bem conectado e de quem fizer aí 4 ou 5 caras que se unem aí e começam a distribuir mais para um lado, mais para o outro. É óbvio que a gente tem que se preocupar com esse risco. Não, mas a gente tem que agora se preocupar em mitigar esse risco com a regulamentação da reforma. Muito bem, boa sorte, mas você já criou o comitê o comitê gestor centralizado, você já criou a ferramenta. Agora você está tentando impedir algo que você criou um incentivo para ocorrer. Bom, complicado. Então, eu não nego que haja quando você centraliza tudo num bolo só e que isso vai ter um poder de simplificação. Mas e esse outro fator que ninguém fala, que é a nossa liberdade? Como é que você botou os pesos nisso? Você quer tudo pela simplificação? E até 2033 essa simplificação é mentirosa, porque os impostos continuam existindo, só até lá que essa simplificação, né, vai ocorrer. E pelo que eu conheço do nosso Congresso Nacional, até lá tem tempo suficiente para complicar pra caramba, né? A gente tem, é engraçado, a gente tem o Simples, que o meu pai ajudou a fundar, né, porque ele foi o que inventou o conceito de micro e pequena empresa no Brasil, lá em 1984, que deu origem ao Simples. Mas assim, quem vive no simples, tudo bem, o resto do Brasil mora no complicado. E o que a gente gostaria é que fosse todo mundo no simples. Aí, quem sabe isso vai ocorrer nesses impostos sobre consumo e tal, mas eu acho difícil que isso se mantenha desse jeito, né? E aí, por último, queria falar sobre a questão agora que a gente está discutindo essa semana do imposto seletivo. É seletivo, né? Eu vou dizer por que se chama seletivo. Eles dizem que não, isso é só um imposto regulador, não tem nada de arrecadação, é só para a gente coibir certas atividades que são muito danosas para a sociedade. Mentira. É seletivo para vamos taxar e arrecadar naqueles bens mais essenciais que as pessoas mais consomem. É isso que o governo federal quer com o imposto seletivo. Então, o pessoal fala, não, vamos fazer, então, deixa eu pensar bem, vamos fazer sobre cigarro. Porque cigarro ninguém vai discutir que faz mal. Já tem 80% de impostos sobre cigarro. Então, vamos botar um imposto diferente. Fizemos toda uma reforma para simplificar, né? Então, vai ficar tudo na mesma liga, tudo bonitinho, igual, para não ter diferenciação, para não ter distorções, como dizem os economistas. Não, mas no cigarro, não. O pessoal gosta de fumar, vamos enfiar a faca para o governo arrecadar mais. Aí começa a vir outras coisas. Refrigerante. Eles consomem, o brasileiro gosta muito de refrigerante. Vamos encarcar um imposto no refrigerante. No açúcar, não. Eles fazem menos bolo em casa, entendeu? É a mesma coisa, o açúcar é o que está no refrigerante, mas o imposto seletivo é só no refrigerante. Talvez porque tenha bolinhas de carbono, não sei. Mas o açúcar não, não, isso não. Claro que não tem nada a ver com combater o consumo de açúcar, tem a ver com arrecadar o máximo possível em bens que as pessoas tendem a continuar consumindo. Aí, claro que eles vão fazendo combustível também, óbvio, ululante, porque o combustível todo mundo consome, seja no transporte público, usando Uber, ou você próprio, né? E tudo que você compra depende de frete, etc. Então, vamos carcar no imposto, no combustível, né, para ganhar mais dinheiro. Então, pessoal, no fundo, se você olhar o filme, para encerrar, se você olhar o filme, no fundo isso é mais uma centralização, é mais um cerco no corralaço que virou o Brasil unitário,
para pegar cada vez mais a gente em impostos. Eu tenho esperança, Gustavo, que nessa regulamentação a gente consiga reverter, não só tentar prevenir a coisa ficar ruim, mas tentar reverter várias coisas aí, para quem sabe a gente se torne um pouco mais parecido com o que a gente era ou com os Estados Unidos, né? Mas vamos ver se esse trabalho é possível ou não. Obrigado, pessoal. Professor Gustavo, os amigos que quiserem fazer, lembrando que para enviar perguntas é aqui pelo QR Code, e depois eu vou fazendo aqui a seleção delas autoritariamente e a gente distribui entre os participantes. Muito bem. Antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer participar esse ano do evento, né? Gostaria de agradecer a presidente Maria Eduarda pelo convite e também aos demais membros, né, do Instituto Atlantis, que realmente esse é um evento que eu não tenho dúvidas, né? Ele é fundamental para a discussão dessas questões, né? Dentre elas, a importância, né, e o impacto da reforma tributária que está sendo, né, já vem sendo implementada há alguns anos e agora mais do que nunca se torna um assunto fundamental, porque sim, porque ela afeta a liberdade das pessoas, né? Os tributos em geral, eles fazem isso, talvez seja importante na minha fala começar já daí, né? E depois eu gostaria de fazer algumas considerações em cima das questões colocadas pelo Hélio, mas já antecipo também que na essência, ou talvez em relação a todas elas, eu estou de pleno acordo, né? Trazendo para uma perspectiva mais jurídica que a mim cabe, eu diria que tens razão, Hélio, em 100% das críticas que tu apresentaste agora. Mas é importante para a gente conseguir, né, iniciar bem essa discussão, pensar um pouco, talvez dar um passo atrás, e antes de falar de reforma tributária, pensar um pouco no porquê da existência dos tributos, né? Afinal, por que temos os tributos? Para que servem os tributos, né? Para que servem os impostos que todos nós pagamos tanto, né? E não há dúvida em relação a isso que os tributos eles servem para sustentar o Estado. Os tributos, há quem diga, né? Essa é uma frase, é um slogan, né, no mundo tributário, que diz que os tributos são o preço de se viver em civilização. E tem sim uma importância, me parece inegável, né, a arrecadação de tributos, para que o Estado possa, com essa receita pública, né, a receita tributária é a principal receita pública que o Estado, em sentido lato sensu, né, ele aufere, para que ele possa, com isso, enfim, cumprir seus objetivos. E já se vê daí a vinculação direta que há entre carga tributária e tamanho de Estado. Me parece óbvio se imaginar que quanto maior o Estado, maior a necessidade de arrecadação de tributos, quanto menor o Estado, menor a necessidade de arrecadação de tributos. Mas, além disso, e me parece que o Brasil é um exemplo claro, né, de problemas que advêm, né, que surgem a partir disso ou além disso, nós temos uma relação importantíssima que não costuma ser trabalhada no Brasil, que é uma relação entre a carga tributária e o retorno que o Estado dá à sociedade. Porque, vejam, se é a sociedade civil quem gera a riqueza, e a partir da riqueza gerada por ela, o Estado arrecada seus tributos para, com isso, cumprir seus objetivos, parece fundamental se analisar sempre a relação entre os tributos que são arrecadados e o retorno que o Estado dá à sociedade. E aqui, eu me arrisco a dizer, se encontra o grande problema, talvez o maior dos problemas que nós temos no Brasil. O retorno dado pelo Estado à sociedade brasileira, comparado com a altíssima carga tributária que nós temos aqui no Brasil, que hoje representa algo em torno de 34% do PIB, vejam, isso é muito, esse retorno ele é muito, eu diria, problemático ou deficitário, né? Nós não temos um bom retorno da alta carga tributária que nós, como sociedade, né, entregamos ao Estado. E essa talvez seja, há alguns anos já, alguns já me ouviram falar sobre isso, esse talvez seja um dos grandes problemas que eu percebo no Brasil, quando se discute ano após ano o sistema tributário nacional, a reforma tributária. Se isola a discussão se olhando para a receita pública, especificamente para a receita tributária, e não se olha o todo. Por que não se discute a necessária reforma de Estado pela qual o Brasil deve passar?
Se, afinal, os tributos são a receita pública, né, a principal receita pública necessária para custear as despesas que o Estado incorre, como é que é possível se discutir uma reforma tributária sem antes, ou no mínimo, de forma concomitante, se discutir a necessidade de uma reforma de Estado? Me parece muito evidente que, ano após ano, isso é fato, tá? É um dado, ano após ano, o Brasil tem tido recorde de arrecadação de tributos. Ou seja, o Brasil tem arrecadado mais e mais, ano após ano. E ainda assim, ano após ano, a dívida pública tem aumentado. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que essa fórmula que tradicionalmente ela é trazida no Brasil, de remediar o desequilíbrio orçamentário a partir do aumento ou da criação de novos tributos, essa fórmula não funciona mais. Inclusive porque a sociedade já está chegando, se é que já não chegou, no seu limite de suportar tamanha carga tributária. Então, me parece que é inegável que aqui reside a grande questão, né? A necessidade de se pensar numa reforma de Estado que reduza as despesas públicas a ponto de não ser mais necessário o aumento infindável da carga tributária. E é pensando nisso que me parece que a reforma tributária que nós estamos vivendo atualmente, ela já nasce problemática. Eu sou criticado muitas vezes, sou chamado de viúva, né? As viúvas da reforma tributária, né? Eu sou um daqueles taxados como pessoas que não aceitaram a reforma tributária. Eu não me considero assim, mas eu me considero sim um crítico muito forte da reforma que foi feita no Brasil. Porque essa reforma, talvez alguns dos senhores não saibam, ela parte de algumas premissas interessantes de se pensar. Uma premissa inicial foi: não se pode ter redução na arrecadação. Vejam, a reforma tributária é pensada a partir de uma base que diz: qualquer coisa é possível, menos redução da arrecadação. Aqui já tem um grave problema, me parece, né? Por que não se pode pensar em redução da arrecadação? Obviamente, por quê? Porque não se está pensando juntamente a reforma tributária com a reforma do Estado. Outro problema grave, né? Me parece um déficit democrático gigantesco da reforma tributária que muitos não perceberam, não tiveram acesso a essa informação, que me parece fundamental. Na gestão da reforma tributária, foram criados comitês de trabalho. A reforma é muito ampla, então foram criados comitês de trabalho para trabalhar pontualmente questões importantes da reforma tributária. O que muita gente não sabe é que esses comitês de trabalho eles foram formados somente por agentes públicos. Foi vedada a participação da sociedade civil nos grupos de trabalho que geraram a reforma tributária. Se isso não representa um déficit democrático gigantesco, porque, afinal de contas, quem vai pagar a carga tributária é a sociedade que não pôde participar da gestão da reforma tributária através desses grupos de trabalho. Isso é um absurdo em termos de democracia. E, para piorar ainda mais o cenário, vejam só, os agentes públicos que participaram dos grupos de trabalho tiveram que assinar termos de compromisso em que eles garantiam que não tornariam público ou não tornariam públicas as informações que estavam sendo discutidas. Vejam o ponto que se chegou no Brasil, isso tudo tratado com naturalidade. E a resposta, quando alguns críticos apontavam o dedo para isso, a resposta era: não se preocupem, a sociedade ela terá condições de participar do debate dentro do legislativo. Ora, que piada, né? Sabemos todos como funciona, né, o trâmite burocrático da discussão legislativa, né? E, obviamente, a reforma tributária ela foi aprovada de forma muito, mas muito assodada, às pressas, e a sociedade acabou não tendo maiores participações. E, junto a esse quadro, nas oportunidades em que teve a possibilidade de participar, foi amplamente ignorada, né, qualquer sugestão trazida pela sociedade civil já no âmbito, né, do Poder Legislativo. Então, é disso que nós estamos falando agora. É de uma reforma tributária que já nasce problemática. Ninguém tem dúvidas sérias a respeito dos problemas que o sistema tributário atual, antigo, tinha e tem ainda, né? Obviamente que são vários problemas, né? Mas a solução adequada, a mim, ao menos, parece que não seria explodir o sistema tributário atual e, do zero, se criar um novo sistema com vários problemas, como bem colocado pelo Hélio anteriormente, né? Dentre eles, um problema muito vinculado a esse federalismo tupiniquim, né?
nós temos um federalismo aqui no Brasil muito, muito próprio, né? E, obviamente, isso também é importante que se diga, existem diversos modelos de federação no mundo. O nosso modelo, o modelo americano e outros tantos que se tem por aí. E essas federações, elas diferem a partir do que foi estabelecido na Constituição de cada uma delas. Então, a nossa Constituição criou um federalismo em que nós temos uma pluralidade de entes formada essa pluralidade pela União, pelos Estados federados e pelos municípios. Estados, municípios e a União compõem a nossa federação como entidades dotadas de autonomia. E aqui transparece, talvez, o grande problema que nós temos a partir da reforma tributária. Em qualquer federação no mundo, para que seja federação, é necessário o cumprimento de 2 requisitos. Uma federação ela precisa de unidade nacional. Se não houver unidade nacional, nós teremos várias pequenas nações, né, soberanas e não teremos uma só nação. E além de unidade, nós precisamos, para que haja uma federação, de pluralidade de entes, como nós temos aqui no Brasil. Então, é o convívio entre uma pluralidade de entes autônomos e uma nação soberana que faz com que se tenha uma federação. Em algumas federações, esse equilíbrio pende mais para a autonomia dos entes federados. Na comparação muito bem feita entre o Brasil e os Estados Unidos, nós vemos que nos Estados Unidos há uma autonomia maior dos estados. Os estados lá podem legislar, inclusive, sobre matéria penal. Tem estados que têm pena de morte, outros estados que não têm pena de morte. Eles têm uma maior autonomia. Aqui no Brasil, a autonomia dos entes ela é mais restrita, mais limitada. A gente vê que é uma concentração de poder na União, na esfera federal, inclusive em termos de autonomia legislativa. E aí eu faço gancho, como ele também já havia feito anteriormente, quanto ao impacto dessa forma federativa de Estado que nós temos na reforma tributária que está sendo implementada. Por quê? Porque, de fato, esse comitê gestor do novo tributo está sendo criado no Brasil, para aqueles que ainda não têm conhecimento, um tributo, um imposto que vai substituir os 2 principais impostos, né? Um dos estados e um dos municípios. Hoje, a maior fonte de arrecadação tributária de um estado é o ICMS. Todos nós conhecemos, né? Toda vez que se compra uma mercadoria, incide o ICMS, esse é o imposto estadual. Já no âmbito dos municípios, o equivalente é o imposto sobre serviços, o ISS. Aqueles como eu, que são prestadores de serviço, sabem, né, que nós pagamos para o município um imposto toda vez que se presta um serviço. Esses 2 impostos serão abolidos e, no lugar deles, está sendo criado um novo imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E esse IBS, ele foi criado tentando acomodar esse nosso federalismo tupiniquim. E ele foi criado com uma inovação que até hoje no Brasil nunca tinha sido pensada, que é de uma competência tributária uma competência tributária dividida entre estados e municípios. Vejam que curioso. No Brasil, desde sempre, nós temos tributos federais da União, tributos estaduais dos estados, tributos municipais dos municípios. Agora, com a reforma tributária, foi criado o IBS, que é um tributo subnacional, um tributo de competência dividida entre estados e municípios, e aí já começa o problema, né? Competência dividida. Como é que vai funcionar a arrecadação? Como é que vai funcionar a divisão, né? A partição das receitas arrecadadas? Todos esses problemas que decorrem no nosso modelo de federalismo aparecem agora. E aí a solução mágica qual é? Se cria um comitê gestor em Brasília que tratará dessas questões de interesse dos estados e dos municípios. E aí a gente volta para um aumento da centralização, como bem colocado pelo Hélio, né? E pela tradição brasileira, pela história que a gente conhece, já nem tão recente o início dela, toda vez que o dinheiro vai a Brasília, ao menos alguma parte dele se perde, né? Esse encanamento que leva o dinheiro a Brasília, ele tem muitos furos, né? E a gente vai no meio do caminho perdendo aqui e ali, e os estados e municípios, nenhuma dúvida com isso, perdem também muito em autonomia, né? Então essa é a grande questão, uma das grandes questões que nós temos, né, para pensar em relação à reforma tributária. Será que a reforma tributária, tal qual pensada, ela não acaba ferindo tanto, mas tanto a autonomia dos estados e dos municípios,
a ponto de afetar nossa forma federativa de Estado? Será que restará autonomia para os estados e municípios a partir da reforma tributária, autonomia financeira, né? Que permita ainda pensarmos, ainda vivermos uma forma federativa de Estado? Alguns grandes tributaristas entendem que não. Grandes tributaristas defendem desde o início da reforma que haveria um pecado original na reforma, que é exatamente esse, que é uma violação da forma federativa de Estado. E não se esqueçam, a forma federativa de Estado, ela é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. A nossa Constituição tem alguns elementos que não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Nós chamamos, né, tecnicamente, de cláusulas pétreas, né? A Constituição diz, olha, não será sequer objeto de deliberação uma proposta de emenda constitucional tendente a abolir uma das cláusulas pétreas, e dentre elas, a forma federativa de Estado. E aí a pergunta que nos cabe é, não será essa emenda constitucional 132, não é? A emenda da reforma tributária, ela própria inconstitucional, por violar a forma federativa de Estado, uma cláusula pétrea? Grandes tributaristas defendem que sim. Claro, sabemos todos que há um alinhamento muito grande entre os três poderes, especialmente, né, entre o Supremo Tribunal Federal, com esses projetos todos que têm sido gestados, né, nos últimos governos, o que prejudica muito a função, não é, de controle necessário entre os poderes, e a gente acaba aí numa outra grande questão de direito, né, que é a da separação dos poderes, né? Os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, eles devem se fiscalizar e se controlar uns aos outros. Essa é a função, essa é a razão pela qual temos três poderes, né? E me parece que aqui, uma vez mais, nós nos deparamos com um cenário em que os poderes não estão cumprindo de forma adequada essa função. Por que, afinal, esse descrédito, mesmo de grandes doutrinadores, no sentido de que o Poder Judiciário iria enfrentar esse pecado original, como eu chamo, da reforma tributária? Os próprios grandes doutrinadores tributaristas que pensam no assunto, eles não têm grandes esperanças de que isso vá ser, na prática, levado à frente, né? A possível inconstitucionalidade, né, da reforma tributária por violar a forma federativa de Estado, por causa do alinhamento prévio que muito provavelmente foi feito, né, quando da elaboração dessa emenda constitucional. Então, esse é o cenário que nós vivemos no Brasil, né? E os impactos disso tudo na nossa liberdade individual, que cada vez fica mais restrita, cada vez fica mais acanhada, oprimida, inclusive pelos tributos. Para finalizar a minha fala, eu vejo que eu já me encaminho para o limite, né, de esgotar o meu tempo de fala, mas talvez exemplificando um pouco isso tudo que eu tenho tentado trazer a debate. Nós temos uma reforma tributária já implementada, que parte de uma emenda constitucional, já temos leis complementares regulando, né, esse novo sistema tributário nacional, e adivinham, senhores, não temos ainda a alíquota do novo tributo. Como é que pode isso? Como é que pode se fazer uma reforma tributária, se criando um tributo novo, com impacto gigantesco, e não se sabe qual o impacto afinal, porque não se tem uma alíquota? A alíquota ficou para depois. Ora, isso não pode ser uma medida séria, né, num país que pretende, enfim, evoluir e não involuir. Seriam essas, Gustavo, Doreli, as minhas colocações a respeito desse tema, e mais uma vez agradeço o convite e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Vou aproveitar do privilégio da primeira pergunta do mediador. E, Hélio, fica confortável se tiver que sair para o aeroporto, porque eu sei que tu está apertado. Então, a gente começa aqui e depois eu te passo, professor. Mas a minha pergunta é um pouco também nessa linha de se não há um esvaziamento democrático das decisões pertinentes a tributos no país, na medida em que a gente agora coloca no comitê gestor um anteparo entre o cidadão que paga o imposto e a instância deliberativa, né? Se antes nós decidimos nas assembleias, nas câmaras municipais, agora o comitê lá em Brasília vai decidir com representação dos estados, né? E aí com alguns mecanismos bastante estranhos, assim. Primeiro que é uma autarquia que não está vinculada a nenhum ente federado, né? Segundo que a forma de aprovação do orçamento dessa autarquia é que eles publicam a proposta de orçamento e se em determinado prazo 50% mais um das assembleias legislativas não se manifestarem contra, que é algo que nunca vai acontecer, está aprovado o orçamento. Então, pensando naquela lógica americana de no taxation without representation, né?
será que a gente não está pervertendo a lógica democrática do tributo e, por fim, nesse sentido, né, esvaziando a participação da cidadania nesse espaço, não só agora na reforma, mas daqui para frente nos ajustes que naturalmente virão na implementação dela? Total, sem dúvida que está acontecendo isso. Na verdade, a imagem que me vem, Gustavus, é o que se fala em inglês, the straw that breaks the camel's back. É a palha, é a última palhazinha que se acumula nas costas do camelo e tem uma palha que quebra a espinha do camelo. E eu acho que a gente já vem violando os princípios norteadores do federalismo brasileiro. A gente teve mais de uma Constituição, ok, mas o princípio original da ideia do federalismo brasileiro já está sendo violado um após outro. É uma coisa incrível como tudo se passa, seja no Congresso, seja no Supremo Tribunal Federal, em especial, que manda sobre tudo no Brasil hoje, vocês sabem disso. Tudo virou erga omnes, ou seja, decisões que deveriam ser analisadas para casos específicos viraram regras de alcance geral por decisões, às vezes monocráticas, dos ministros do Supremo. Então, a gente está acumulando palhas nas costas do camelo e, na verdade, essa aí é uma palha um pouquinho maior. É uma palha grande que meteram várias palhas nas costas do camelo, porque, cara, você está, como você descreveu, você está criando mais um ente entre o povo e o governo, né? Mais um troço diferente, onde a política vai ser usada, tem votos ali dentro, tem possibilidade de conchavos. Os estados, me surpreende que os estados tenham topado, né, essa reforma. Me surpreende muito, porque é inacreditável, porque os estados também hoje estão muito dependentes da União, dependem da União para várias coisas, porque não podem se endividar, então dependem do PIRES da União, de como já é tudo centralizado em Brasília, dependem de várias outras coisas do governo nacional e do Congresso, então eles ficaram um pouco cooptados. Mas mesmo assim, seria a hora dos estados se rebelarem contra a última palha que está sendo colocada nas costas deles, porque eles vão virar basicamente um município, vamos chamar assim. O tratamento que vai ser dado aos estados vai ser quase de um município. Não é aquela lógica de que nós somos estados, cada estado tem sua grande autonomia, nos federamos, entramos num acordo, né, em comum para virar um país, mas cada um respeitando a sua autonomia. Que autonomia? Qual é exatamente a autonomia que os estados têm hoje? Se eles estão sempre em Brasília. Veja, até o movimento liberal, tá? A gente está falando um pouco antes aqui, né, Gustavo? Até o movimento liberal está tendo que ter um instituto em Brasília, que eu sou presidente do conselho, um instituto de livre mercado, que está tendo um sucesso tremendo. A gente precisa ter um instituto que atue em Brasília, porque tudo se decide em Brasília. Senão, a nossa liberdade hoje, se a gente não consegue conter o que acontece no Congresso Nacional, né, no Supremo temos outros institutos, né, para tentar lidar com isso, mas a gente tem um instituto em Brasília para tentar lidar com o Congresso Nacional para ver se o restinho da nossa liberdade não é tomada. E é inevitável. Então, deve ser a rota mais lucrativa de avião, deve ser as capitais estaduais e Brasília. Né? Claro, porque todo mundo tem que ir a Brasília. Que loucura isso! Que loucura! Nem o Juscelino Kubitschek teria imaginado que ele ia ter tanto sucesso na centralização do Brasil em Brasília. É isso. Centralizou e harmonizou, porque agora não tem mais dissidência, né, Hélio? Vamos às perguntas do público. Essa primeira aqui é uma que me tira bastante o sono também. O que vocês acham do split payment, que é parte da reforma? E aqui, professor, eu vou pegar carona. O que o senhor pensa que isso pode impactar no fluxo de caixa das empresas, né, também? Porque nós vamos agora, o dinheiro não fica mais com elas, né? Sim. Muito oportuna a pergunta e muito boa pergunta. A reforma tributária, eu dizia antes para vocês, ela foi pensada a partir de certas premissas, né? Eu falei de uma delas, que era a impossibilidade de se ter uma queda de arrecadação, e outra ou talvez, não sei se uma premissa ou uma finalidade, né, que se buscava era a simplificação, né, do sistema tributário
sistema tributário atual. E a partir disso, outra premissa importante, e o Hélio comentava sobre isso também, a reforma tributária ela vem alinhada com o pensamento de alguns economistas que participaram da gestão dela, que apontam a uma ideia de que os tributos não devem ser mais utilizados no Brasil como instrumentos de políticas públicas, no seguinte sentido. Concluíram eles que os tributos vinham sendo tradicionalmente utilizados no Brasil para direcionar o cumprimento de certas políticas. Por exemplo, né, como colocado anteriormente pelo Hélio, no sistema atual, algumas empresas elas são convencidas a alocar suas plantas industriais, especialmente plantas industriais, em certas localidades a partir de benefícios fiscais. Então, o governo ele vem utilizando os tributos de forma a alocar os investimentos de certas empresas em locais que ele, governo, entende adequados, subvertendo aquela lógica que o Hélio colocava antes para nós, no sentido de que, ora, as empresas elas querem ter liberdade para colocar seus investimentos onde elas bem pretendem, né? Mas até então, considerando um país com a dimensão continental como o nosso, né, o governo utilizava os tributos muitas vezes para deslocar essas empresas. Nós temos aqui no estado vários exemplos, né? O nosso polo calçadista, por exemplo, não sei se os senhores acompanham isso ao longo dos anos, mas para pegar um exemplo só, o nosso polo calçadista gaúcho tradicional, ele tem hoje um percentual gigante de plantas industriais em estados do Norte e Nordeste. No Ceará, no interior do Ceará, nós temos grandes plantas industriais de empresas calçadistas gaúchas. Algumas, inclusive, mantendo a administração aqui no estado e as suas plantas lá no Ceará. Por que isso? Porque, afinal de contas, uma empresa tradicional, né, gaúcha, resolveu colocar suas plantas lá no estado do Ceará, nesse meu exemplo, né? Será visando o mercado de lá, alguma questão logística? Não. Nesse caso, foi essencialmente pelos benefícios fiscais que atraíram esse investimento para o estado do Ceará. Então, isso tradicionalmente foi sendo feito pelo Brasil ao longo dos anos. Mas é interessante se dizer, né? Isso vem sendo realizado ao longo dos anos, e a partir da reforma tributária, a ideia é que isso não ocorra mais. A ideia é que os tributos sejam neutros, ou seja, a gente tem a mesma tributação no país como um todo, a ideia de harmonização que foi também colocada anteriormente serve para isso, mas de um lado talvez se ganhe, né, com essa neutralidade, de outro lado talvez se perca. Por quê? Porque talvez as desigualdades regionais que nós tenhamos justificassem, em boa medida, um tratamento diferenciado. Então, de novo, nós vivemos um dilema entre a harmonização em termos de unidade nacional e, de outro lado, né, um tratamento diferenciado, né, considerando as diferenças regionais que nós temos no Brasil. A opção da reforma foi muito clara. Não se utiliza mais tributo para esse fim. E o Simples Nacional, que foi comentado agora, também é interessante dizer, né, o Simples Nacional ele ainda se mantém no Brasil, mesmo com a reforma tributária, e ele dá um tratamento diferenciado, né, para empresas de micro e pequeno porte, né? Mas o Simples Nacional, não se pode perder isso de vista, ele também, a manutenção do Simples Nacional, ela foi um mal necessário para a aprovação política da reforma. Os mentores da reforma não gostam do Simples Nacional. Eles pretendiam ter acabado com o Simples Nacional e, quiçá, talvez um dia no futuro venham acabar com ele, em razão desse tratamento diferenciado tributário, né, que o Simples Nacional proporciona. Tem uma entrevista do Bernardo Api, que é um dos grandes gestores da reforma tributária, em que o repórter, o jornalista, foi apertando ele para falar do Simples Nacional e ele evitando, né, ele não queria falar sobre o Simples Nacional, porque aquilo ali era um ônus político para quem pretendia aprovar a reforma, até que uma hora ele não se aguentou e ele disse basicamente isso. Ele disse, olha, o Simples não vai ser mexido agora. Então, ele mesmo na entrevista, ele transpareceu essa ideia. E é nesse contexto que a gente tem a criação do IBS, né, que é esse novo imposto, que ele é um imposto não cumulativo, assim como hoje nós temos o ICMS, que é um imposto não cumulativo, o IPI, PIS e a COFINS, né, contribuições. O que isso significa, né, para explicar um pouquinho o split payment? No imposto não cumulativo, como o IBS,
que recai sobre uma cadeia, né, de circulação de uma mercadoria que vai terminar no consumo final dela, as empresas podem, hoje no IPI, hoje no ICMS, e assim será também no IBS, elas podem tomar crédito relativo à incidência do imposto na etapa anterior da cadeia. Então, como é que funciona, né? Eu tenho uma loja, eu compro esse microfone para vender esse microfone para o Instituto Atlantos. Muito bem. Quando eu compro, tem ICMS, eu pago o valor do microfone, R$100 mais R$20 de ICMS. Eu tiro 120 do meu bolso, eu anoto aqueles 20 como crédito para mim. Quando eu vender esse microfone para o Instituto Atlantos, eu vou ter um débito de ICMS e eu vou descontar aqueles 20 da etapa anterior que eu tirei do meu bolso. Isso é o regime não cumulativo dos tributos que vai se manter com o IBS. A ideia do split payment é o quê? É que o comprador, ele não entregue, no meu exemplo, R$120, a minha loja, né, que comprou o microfone, não entregue R$120 para a fabricante do microfone. Ela entregue R$100 para a fabricante do microfone e os outros R$20, por isso split, né? Seja dividido o valor e esses outros R$20 caem direto na conta do governo. Então, esses R$20 que hoje circulam pela receita da fabricante do microfone, não mais circularão a partir do split PM. Esses R$20 irão direto para a conta do governo. Com isso, nós teremos algumas consequências, né? A primeira delas, me parece, e essa é a grande intenção, né, dos criadores da reforma tributária, é reduzir possíveis casos de sonegação. O governo ele vai direto colocar as mãos nesse R$20 que não vão ficar circulando por outras empresas. Sim, me parece que isso vai acontecer. Por outro lado, também me parece lógico, vai acontecer uma redução na receita bruta da fabricante do microfone. Hoje ela recebe como receita 120, ela vai receber como receita 100. Essa redução vai acontecer, e mais do que isso, e aí encaminhando para a resposta da pergunta feita pelo Gustavo, nós teremos com isso um problema de fluxo de caixa dessa empresa. Essa empresa hoje, a fabricante, né, ela recebe em março os R$20 da minha loja e ela vai pagar esses R$20 como imposto em abril. Ela vai girar com esses R$20 durante um mês. A partir da reforma tributária, ela não terá mais isso. Ela não terá mais esse um mês para girar com esses R$20. E ela vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Porque ela continuará, muito provavelmente, tendo os compromissos dela de pagamento em prazos diferentes. Ela vai continuar tendo que pagar os fornecedores dela, vai ter que continuar a pagar todo mundo num fluxo, num cronograma diferente desse que está sendo estabelecido agora pelo split payment, né? Então, isso sim vai causar um impacto grande no fluxo de caixa das empresas. E elas já têm se programado para isso, tá? As empresas, ao menos as relativamente bem estruturadas, já estão se preparando. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, as empresas têm gasto muito tempo e muito dinheiro para a adaptação dos seus sistemas, né, da sua lógica negocial a partir dessa mudança da reforma tributária, né, que já começa a impactar o ano que vem, tá? Nós já estamos no período de transição, só que esse ano 2026 ainda não tem recolhimento de tributo novo. A partir do ano que vem já iniciará. E aí nós vamos numa transição até 2033. Então, de 2026 a 2033, as empresas conviverão com 2 sistemas tributários, tendo que acompanhar tributos que estão morrendo, que vão acabar, como o ICMS, e tributos que estão agora nascendo, como o IBS. As duas coisas ao mesmo tempo. Imaginem o custo hoje que essas empresas já estão incorrendo na contratação de consultorias das mais diversas áreas. Consultorias financeiras, para ver o impacto no fluxo de caixa. Consultorias contábeis, para ver o impacto na contabilidade delas, por exemplo, com a mudança da receita bruta que elas terão que incorrer. E mudanças jurídicas, com impactos, por exemplo, nos contratos que elas têm com seus fornecedores, com seus clientes. É muita mudança, é muito impacto, é muito custo trazido pela reforma tributária. Não sei se respondia às dúvidas, Gustavo. Respondeu perfeitamente, professor. Só saio um pouco mais deprimido, eu vou pedir um copo de uísque depois para a Natália ali para digerir a reforma. Mas dado o avançado da hora, eu queria lhe franquear a palavra só para considerações finais, que teremos que fazer a passagem do bastão. Na verdade, já feito o agradecimento ao convite, né? É muito bom poder participar desse tipo de evento e é muito bom
constatar que existe aqui em Porto Alegre um público pensante, expressivo, para um sábado como hoje, né, interessado em pensar nesses temas que são absolutamente fundamentais. Especialmente num ano como o atual, um ano de eleições presidenciais, um ano muito importante para o futuro do nosso país, na decisão que nós, como sociedade, precisamos tomar. Eu fico realmente muito feliz de ver o interesse, né, de tantas pessoas na discussão e no enfrentamento desses temas, e rogo, Gustavo, que continue o Instituto Atlantos, né, junto com outros institutos parceiros, possibilitando esse tipo de discussão. Contem sempre comigo, eu fico sempre à disposição de vocês. Obrigado. Professor Gustavo, muito obrigado. Uma salva de palmas, Gustavo Mazino.